Evangelho é maravilhoso. Amém? Amém? Por mais que dentro da sociedade em que vivemos, há classificações, né, religiosas, aí, né, no meio do cristianismo, os evangélicos, né, visto como uma religião, né, dentro de uma classificação, mas para nós que conhecemos a palavra, que decidimos a nossa vida a Cristo, não é meramente uma religião, é um estilo de vida, onde eu e você temos benefícios em fazer parte disso. Não é verdade? Eu não vou fazer essa pergunta, mas espero que seja 100% a resposta. Não tem ninguém arrependido de ter escolhido esse caminho. Esse é o melhor caminho. É a melhor decisão que o homem pode ter ao escolher, né? Então, esse estilo de vida que acabamos de dizer aqui, existem coisas relacionadas a esse novo estilo de vida. E quando a gente fala estilo de vida, existem obras envolvidas. Amém? Eu falei aqui do tema aqui, salvação e boas obras. A decisão que nós tomamos nos remete a um projeto maravilhoso de salvação. Houve graça, fé envolvida para que essa bênção, eu posso dizer assim, nos alcançasse. Nós fomos alcançados com essa palavra. Eu louvo ao Senhor pelo fato de nós fazermos parte disso. E como essa graça nos alcançou, temos a incumbência de trazer mais pessoas para esse estilo de vida. E vou lembrar uma coisa para você, semana que vem, domingo que vem, é o culto de missões. E qual é a nossa meta esse ano? Fala um de cada vez. Há muita gente falando, está dando um barulho terrível aqui, não dá para entender. Qual é a nossa meta? Misericórdia. Tem gente 2, amém, já aumentou. 12, um por mês, pelo menos. Então diga para o seu irmão, semana que vem, você tem a responsabilidade de trazer mais um. Porque esse ano, como disse o Val, é 100. Amém, irmãos? Coisa boa, né? E daqui a pouco você vai ouvir algumas coisas aqui, né, no final do culto, sobre o chamado, vídeo chamado de missões, e você vai ser motivado ainda a pegar essa visão. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, você conhece muito bem esse versículo. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção nessa parte aqui, que a gente vai tocar muito nesse assunto. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Está muito claro esse texto aqui. É um dos textos que a gente sempre traz para falar a respeito de salvação. Não é por meritocracia, não é porque você é bonitinho, não é porque você faz bem às pessoas, não é porque você faz parte de uma família nobre. Você foi salvo por amor do Pai. Nada que você faça, nenhuma religião, nenhum homem é capaz
de selar, de validar o projeto de salvação na vida do homem. É apenas Cristo. E isso envolveu amor. Ele decidiu morrer por você. Amém? Você está comigo? Agora, pelo fato de não ser pelas obras, não significa que eu e você devamos ignorar. Porque nós fomos criados para andar em boas obras. Você está comigo? A gente precisa tratar alguns assuntos aqui. Eu acredito que essa ministração seja uma ministração que mais vai mexer com você. E eu vou lavar minhas mãos quanto a isso. Porque é uma responsabilidade de todos nós. Nós amamos esse estilo de vida. Existem inúmeros benefícios em fazer parte disso. Você sabe muito bem. Você tem vida, tem paz, tem alegria, tem o Espírito Santo dentro de você. Muita coisa, irmãos. Inúmeros testemunhos, seu e de outras pessoas que você vê o Senhor fazendo no nosso meio. Mas existe postura, irmãos, e existe regras, vamos dizer assim. Talvez você não goste muito de ouvir essa palavra, mas nesse estilo de vida, irmãos, há coisas que evidenciam se de fato você está vivendo isso. Porque somos identificados. Você e eu somos identificados. O mundo está olhando para você. Existem, possa ser que seja exagerado, mas existe expectativa na igreja, que é você. Você está comigo? Agora, eu quero avançar nessa parte. Eu gostaria que você abrisse também Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha só que interessante. Porque, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina. Ela quem, gente? A graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade. Impiedade, para quem não sabe, é descrença. E ela origina de uma palavra que nós falamos muito, usamos muito, ímpio, né? Aquele que é o ímpio, ele pratica impiedade. Aí há aquela distinção, né? Ou não seria certa essa palavra, mas uma forma de identificar o crente e o ímpio, nós usamos sempre isso. Então o texto aqui fala, a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Eu gostaria que você prestasse atenção. Porque nós citamos aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, onde nesse versículo fala da graça salvadora. A multiforme graça, irmãos, eu não quero que você limite a graça em apenas um fator, mas a multiforme graça, irmãos, ela é riquíssima. Então, o texto fala aqui, ela, além da salvação, pela graça nós somos salvos. Essa mesma graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Preste atenção aqui, por favor. Então, aqui está falando exatamente o nosso estilo de vida. Além de salvos, você pode viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Agora, quem é que nos capacita? Diga assim, a graça. Não é a mãe da Sara, nem a mãe do Mateus, não. É o favor. Eu sempre falo isso. A graça me ama. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Nós cantamos aqui. Por que você não dança? Algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Por que você não vibra? Enquanto aguardamos a bendita esperança,
a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Você não é um povinho qualquer. Seu povo, você faz parte do povo de Deus. Aí presta atenção aqui, queridos, por favor. Dedicado à prática de boas obras. Então não pega as boas obras, bota na conta de Satanás, não. Vai que é sua, Tafarel. Alô. Versículo 15. É isso que você deve ensinar. Eu gosto dessa parte aqui, onde o apóstolo Paulo estava instruindo o título. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Ninguém fica com o bico com aquele que ensina essas coisas. Você é grato a Deus por você estar no lugar onde você é ensinado a respeito dessas coisas? Então não vem com esse negócio, não fala isso não, porque senão o pessoal vai embora, senão o pessoal vai ficar desmotivado. Não pode falar de pecado, não. A conta é minha. Quem vai prestar conta sou eu. Então há uma instrução aqui para ensinar a respeito dessas coisas. Então, recapitulando, que a mesma graça que nos salvou, ela também nos capacita a andar num estilo de vida pela qual você escolheu. Não há adaptação, não há configuração, não há jeitinho carioca, jeitinho brasileiro, não é o eu acho. É o que a Bíblia acha. E nós declaramos uma palavra aqui, muito declarado também no Rema. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é o que o mundo diz quem você é, é o que a Bíblia diz quem você é. Amém, irmãos? Quantos amam essa graça? Amém. Aleluia! Eu me lembrei de uma situação, vou contar uma história aqui para vocês. Lá perto de casa tem uma pizzaria nova, e tem uma placa assim, ó. Rodízio de pizza, R$ 54,90. Né? Fiquei empolgado com aquilo. Quem gosta de promoção? Eu gosto de promoção. De vez em quando é bom, né? Você não pode também ficar preso nisso, mas de vez em quando. E aí, levei a família lá. Pagamos 64 e uma coisa. Eu não falei porque eu olhei para a placa assim, ó, disfarçadamente. E vi que R$ 54,90 é terça-feira e segunda-feira. A partir das 17 horas. Uma letra menor, que quando você passa de carro, você só vai olhar o quê? O rodízio e R$ 54,90. Mas uma regrinha que está ali embaixo, você não vai ver. A letra é miúda. Não é verdade? A pizza desceu. Será que vale isso mesmo? Pô, dei mole. E a intenção ali, eu estou pegando esse exemplo, mas a gente está cansado de ver essas coisas, não é verdade? Porque ali há uma pegadinha. Né? E você, bobo, cai, né? Como aconteceu comigo, caí na pegadinha. E vai morrer lá nos 64, porque não leu. Agora, deixa eu dizer uma coisa, a gente está conjecturando aqui. Na Bíblia, não tem letra pequenininha. É o contrário. Nós é que fazemos a letra ficar pequenininha. Pega aí. E aí tem coisa assim, uma pergunta que eu faço. Você acredita no que está lendo ou lê no que acredita?
Eu falei para você que o negócio vai ficar quente hoje. Porque às vezes a gente quer procurar coisas que atendam uma necessidade, ou uma coisa que você sabe que consegue se enquadrar. É ou não é, gente? Aí vê algumas coisas ali, aí você passa batido. Uau! Mas você sabe que está ali. E a letra não é pequena, é grande. Do tamanho das outras. O Evangelho não pode ser visto apenas os benefícios. E tem muitos benefícios. Tem algum problema de falar de benefícios? Não. Mas, ultimamente, os crentes estão deixando correções, coisas que precisam se acertar de lado, e estão ficando só no bombom. De vez em quando, a gente tem que comer alguma coisinha para... Talvez o paladar não seja... O sabor não seja tão agradável, mas é bom para você. É bom para mim. Lembra, papai e mamãe, você quando era pequeno não queria comer verdura ou qualquer outro tipo de coisa lá que você não gostava, mas o papai e mamãe sabia que era bom para você. Você vai comer sim, vai comer sim. Eu não quero não, vai comer sim. Lembra como você era ruim você fazer isso? Aí você cresce e faz a mesma coisa. Seus filhos querem comer fofura, de vez em quando, né, a gente faz até isso. Aí você, não, é o arroz, o feijão. Sabia que o arroz e feijão é bom? Bom, irmãos. Você ficar de pizza todo final de semana, ou melhor, todo dia comendo pizza ou hambúrguer, vai dar ruim. Tem algum problema comer hambúrguer? Não, irmãos. Mas todo dia hambúrguer vai dar ruim. Então tem que comer o feijãozinho, o arroz, a salada. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Então, eu dei o exemplo aqui daquelas pegadinhas onde você vê de propósito lá a tentativa de enganar você, pegar você realmente na pegadinha, para que você atenda uma coisa que está sendo oferecida ali. Eu dei esse exemplo, e no sentido contrário, em que a palavra não tem essa pegadinha, ela está ali. Agora, tem um outro lado que a gente precisa tomar cuidado, onde estamos expostos à palavra, e quando existem pessoas com responsabilidade de instruir a respeito dessas coisas, porque há uma orientação aqui do apóstolo Paulo, a título, onde ele fala aqui no finalzinho do versículo 15, Tito capítulo 2, versículo 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Por que ele fala isso, ninguém o despreze? Porque vai ter situações onde não vai agradar muito. Vai ter pessoas que vai falar assim, poxa, falou, vou esperar, quer ganhar muito dinheiro, quer prosperar, que eu vou. Mas quando a gente está exposto a um ambiente, ou seja aqui, irmãos, ou quando a gente tem a oportunidade de estar exposto à palavra, quando a palavra vai direto à área que precisa ser acertada ali, ajustada, a gente tem que receber isso, irmãos, com simplicidade, humildade. E ver que essas informações é bom para mim, é importante para a minha vida. Aí, deixa eu avançar aqui um pouquinho. No mesmo livro de Tito, Paulo ainda diz mais algumas coisas. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Eu não sei se os irmãos ali têm essa versão, linguagem de hoje. Tito, capítulo 3, versículo 8. Paulo instrui a Tito a falar. E ele usa uma palavra aqui, incessantemente essas coisas. Incessantemente. Aí eu penso assim, tem coisas que a gente precisa insistir, principalmente quando você percebe que a igreja ela começa a caminhar por um caminho. Quando você vê situações acontecendo no corpo, e você percebe, eu preciso insistentemente falar a respeito dessas coisas. Para que as pessoas acordem. Para que a pessoa saia, porque, irmãos, a palavra é essa aqui mesmo que eu vou falar. Saia do engano, porque é um engano. Olha só, vamos ler então, Tito capítulo 3, versículo 8. Diz assim, esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito,
Presta atenção aqui, por favor. Insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus, quantos creem aqui em Deus? Se interessem em usar o seu tempo fazendo o bem. Aleluia. Eu posso resumir para você boas obras como obediência à palavra e dedicação a Deus. Eu vou resumir para você isso. Então, há uma instrução que deve ser mencionada, não de vez em quando. Há uma instrução que precisa ser falado sempre. Ele diz, insista nesses assuntos, para que os que creem em Deus, eu sei que você crê em Deus, eu sei que você entregou sua vida a Cristo, se interessem em usar o seu tempo. Como assim se interessem? Porque tem gente que não está interessada em fazer o bem? Existe isso, pastor? Existe. Existe pessoas desanimadas em fazer algumas coisas porque todo mundo faz. Não dá em nada. É normal. Na minha cultura. A tua cultura é o Evangelho. Diga para o seu irmão aí, a sua cultura, diga para ele, vai lá. Mas fala como profeta, a sua cultura é o Evangelho. Para de besterol, gente. Para de pegadinha, pessoal. Isso é bom e útil para alguns. Tem aqui. Apaga a luz do canhão, por favor. Do canhão. Isso é bom e útil para os pastores. É para quem? Diga assim, para mim. Por que a gente precisa insistir nessas coisas? Porque tem muito crente mudando, perdendo a cabeça. Eu estou vendo o crente aí perdendo a cabeça. Eu estou vendo o crente aí que estava legal, no fluxo, já pegando outro caminho. Eu estou vendo o crente dando lugar para preguiça. Eu estou vendo o crente flertando com o pecado. Eu estou vendo o crente brincando de ser crente. Pauzinho, me ajuda dando esse aleluia para a gente. Eu estou vendo o crente desistindo de fazer o bem. Porque é tanta coisa que está acontecendo que, não vou fazer mais nada, não. Você foi criado. Por mais que essas suas boas obras, ela, entre aspas, a gente vai avançar um pouquinho, não tem nada a ver com a sua salvação, o projeto salvífico na sua vida, mas elas foram criadas para que você ande nelas. Nós andemos nessas boas obras. Amém, irmãos? A nossa fé que acessa a graça deve permanecer ativa por meio da verbalização. Por que é importante, irmãos, a gente falar a respeito desse assunto? A gente vai falar, e o texto que nós lemos aqui, irmãos, trouxe uma clareza aqui fantástica, para que exista mais interessados em fazer as boas obras. Mais motivados em fazer as boas obras. Por causa de quê? Do meu novo estilo de vida. Não por meritocracia. Não para receber validação da salvação, porque isso já foi resolvido. Mas compatível àquilo que eu sou. Você foi criado para as boas obras. Você não deve cansar de fazer o bem. Eu estou cansado.
Não tem aquelas declarações negativas? Que às vezes solta aí sem querer. Não, pastor, é que eu estava emocionalmente abalado. E a gente abre a boca e fala negativo. É porque eu estou com um problema. Irmãos, o senhor não conhece os meus problemas. Irmãos, temos problemas sim, mas não desista. Porque fazer o bem vai envolver muita coisa. Não somente aqui. Amém, irmãos? Olha lá em Hebreus, quer ver? Olha só que interessante. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Olha o que diz aqui, ó. Por esta razão, Hebreus 2, 1, 3. É a versão, acho que é revista atualizada, tá? Não é na linguagem de hoje, não. Hebreus 2, versículos 1 e 3, a 3. Diz assim, ó. Por esta razão, importa que nós apeguemos, presta atenção aqui, por favor, com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais, presta atenção, jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pega essa palavra aqui, irmãos, pegar com mais firmeza a palavra que nós temos ouvido nesse lugar. Então, o nosso comportamento aqui não deve ser ouviu aqui, saiu acolá. A nossa posição não deve ignorar coisas que estão claras. E o Espírito Santo comunicando, e a gente fazer igual aquele anúncio lá da pizza R$ 54,90. Onde nós colocamos a letra pequena de coisas que está ali, ó, olha ali. Amém, irmãos? Você está comigo? Porque esse estilo de vida não é brincadeira. Deixa eu falar algo aqui, irmãos, não é empurrando você para fora. Se é para viver assim, é melhor passar para o outro lado. Do que viver assim, porque eu sei o que eu estou falando. Eu vou citar algo aqui, que a letra, que não está pequenininha, mas está na Bíblia. Que se a gente não tomar cuidado, a gente pode entrar nesse caminho. Você está comigo, irmãos? Quer ver uma coisa interessante? O que o homem precisa fazer para ser salvo? Crer e confessar, não é verdade? Com o coração se crê para a salvação, e com a boca confessa a respeito da salvação, não é verdade? Nós falamos sempre isso aqui, né? E é o que está na palavra. Mas tem processo, irmãos, que caminha também na vida daquele que... Porque é o primeiro passo. Porque há coisa, irmãos, que vai acontecer que faz parte da nossa vida. Seja o momento da gente entregar nossa vida ao Senhor Jesus, confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passar por aquele processo que nós conhecemos, que é descer as águas, que vai firmar um compromisso decidido no coração. A gente sabe muito bem que salvação, passar pelas águas, não salva, não é ali que salva, é uma decisão no coração. Então, há processos na nossa vida que são importantes. E pelo fato de eu tendo conhecimento da palavra, depois de receber Jesus Cristo como Senhor Salvador, tendo conhecimento de que há uma sequência na minha caminhada, que é passar pelo batismo, e não quero, tem alguma coisa ali. Por mais que eu sei que o batismo nas águas não salva, não é garantia de salvação, mas acompanha o processo da salvação, o que me impede de passar depois de receber o conhecimento? Porque depois de recebido o conhecimento eu não quero, há uma incógnita aí. E possa ser que ali evidencia que alguma coisa aqui não aconteceu.
Eu não estou falando, irmão, de falta de entendimento, de condenação, de coisas que a gente sabe que acontece. Mas quando luz chega, o que impede? E eu estou falando aqui citando aqui, irmãos, o próprio processo de salvação. Eu vou crer, eu confessei, irmãos, até o mundo crê em Jesus Cristo. Até os demônios creem. Sim ou não, pessoal? Então, há momentos da nossa história, irmãos, que de repente, a gente pode até cruzar com algumas declarações que o mundo faz, nós fazemos aqui. Mas há algo, irmãos, muito mais profundo que envolve a nossa caminhada, que parte do nosso coração. Porque até aqueles, infelizmente, irmãos, mas até aqueles que às vezes falam que Jesus Cristo é o Senhor, não significa necessariamente que ele vai ser salvo, em algumas questões. Porque tem algo envolvido também nesse processo. Lembra que eu falei aqui de coisas que a gente faz, mas a gente precisa também citar ações que fazem parte desse processo que caminha você para a eternidade. Nós falamos aqui, indicamos o material para você ler. Mas vamos avançar aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 22. Eu quero embasar o que eu estou falando aqui. Eu vou ler aqui na versão, na linguagem de hoje, se puder colocar aqui, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha só, para você refletir comigo. Porque salvação também. Há uma salvação, por isso que o tema é salvação e boas obras. As boas obras não vai salvar, mas ela acompanha todo um processo. Essa transformação me remete a um estilo de vida, e esse estilo de vida me leva a viver em boas obras. Mateus 7, 22 e 23 diz assim, ó, na linguagem de hoje. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, presta atenção aqui nesse texto que é muito forte. Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Isso aqui é um crente que anda fazendo as obras. Ou melhor, andando nos dons. Versículo 23. Então eu direi a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Lembra das boas obras? Lembra que você é incentivado a fazer, não fazer o mal, mas fazer o bem. Agora, o texto aqui, irmãos, está citando, é muito fácil a gente entender. Alguém que andava nos dons, mas anda fazendo mal. Alguém que trabalha na igreja, mas anda praticando mal. Agora, irmãos, imagine você, não imagine não, pense. Não imagine você não, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Você chegar lá, achando que vai receber alguma coisa, Jesus olhar e falar assim, não conheço você. Qual o cuidado, qual o despertamento que isso nos traz, irmãos? Que não é só estar envolvido aqui, ou até mesmo ser experimentado nos dons, porque o dom não é para você, é para o outro. Não é uma forma de validar o seu nível de espiritualidade. É para o outro. Porque ele pode usar até um animal para alcançar outra pessoa. E não é por isso que o animal vai para o céu. Deus usou um cachorro para falar com você. E pelo fato do cachorro ter falado com você, ele não vai para o céu.
As boas obras não salva, mas ela acompanha. Então, eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu não posso, pelo fato de ser usado ou ajudar ou trabalhar em alguma coisa, e negligenciar, porque o termo que foi usado aqui, negligenciar, tamanha salvação, porque salvação vai alcançar essas coisas. Há uma graça envolvida nisso. Eu não vou negligenciar, pelo fato de ser salvo, ser filho de Deus, negligenciar o meu estilo de vida. Eu não estou falando aqui, irmãos, do imaturo, novo convertido. Aquele que está começando agora, não fica condenado. Está começando, é imaturo. É muito normal errar, falhar. Mas tem uma coisa muito interessante. Aquele que nasceu de novo, é imaturo. Mas quando ele erra, ele vai sentir mal com aquilo. Ele vai sentir mal, ele vai ter um pesar, ele vai se esforçar. Acontece de novo, mas ele vai ficar inerente àquilo que ele é. E pelo fato de ele ser incomodado por dentro, porque é o Espírito que está incomodando, porque é algo novo dentro dele, ele vai crescer, ele vai amadurecer, vai chegar um tempo que ele tem consciência, vai chegar um tempo que não vai ser um mero acidente de percurso, vai ter momento que ele sabe, consciente, maduro, sabe as armas sabe as armas a usar, conhece a graça, mas ele insiste naquilo. Não, eu não quero, não. Eu vou fazer isso. Eu não quero ouvir, irmãos. Eu não te conheço. Quem acha que a salvação não pode ser perdida é mentira. Se demole, se negligenciar, perde. Eu não posso flertar com o pecado. A prática deliberada no pecado se chama iniquidade. Onde a vontade, não existe a vontade de acertar, é consciente. E o flertar com o pecado, por isso a gente tem que tomar cuidado, o flertar com o pecado, o inclinar em fazer o mal é um caminho perigoso. Talvez a pessoa, irmãos, não tenha aqui como medir se já perdeu, se não perdeu. Não é esse o propósito. Olhar para a pessoa e a pessoa perdeu, não perdeu, se arrependeu. Não é esse o propósito. É você se examinar. E eu creio que o primeiro ponto aqui é a consciência de que quando essas coisas vierem para tentar tirar, eu voltar para a posição rapidamente. E da mesma forma que você creu na graça que colocou você nessa posição de salvo em Jesus Cristo, essa mesma graça vai ajudar você a não viver pecando deliberadamente, fazendo mal. Quando você faz alguma coisa errada, aquele arrependimento bate, você volta para a posição, o Senhor me perdoa, você sente mal. Qual é a nossa posição quando nós erramos? Voltar rapidamente para a posição. Quando a gente desobedece o Senhor dá uma direção, você pega um outro caminho. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa decisão? Voltar rapidamente para a posição. Não ficar adiando, não terceirizando, botando na conta do diabo. Vocês estão entendendo a palavra? Aleluia. Nós lemos aqui Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, né? Na parte final aqui, ó, eu vou repetir. Então eu direi, nós lemos aqui 23, não, né? Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Tem uma versão que diz assim, ó, praticam a iniquidade. No grego, a palavra iniquidade é anomia. O que é anomia? O que é iniquidade? É praticar o pecado intencionalmente. Não é nada relacionado à imaturidade. Não é mero acidente de percurso. Escorregou, opa, errei. Não, é consciente. Agora, para chegar a esse nível, irmãos, tem um caminho. Existe um caminho. Viver, irmãos, começa assim. É por isso que é importante a gente reforçar e falar sobre esse assunto. Porque
as pessoas estão pegando outro caminho. E esse caminho de coelho pode levar a ele uma vida de iniquidade. Perigoso, irmãos. A vertente dentro do processo da salvação, irmãos, em Hebreus fala muito bem sobre isso, Hebreus capítulo 6, que a pessoa pode chegar num nível onde a mente dele é blindada, não passa mais nada, onde ele já tem experimentado uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, e o autor de Hebreus fala que não vai ter mais Jesus voltar para a cruz para resolver o problema dele. Não tem retorno. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não caminhar para isso, porque, irmãos, é muito fácil caminhar para isso, se eu negligenciar um estilo de vida, pela qual eu e você fazemos parte. É sério ou não é, gente? Essa situação toda. É sério. Ouvir Jesus falar essas coisas é muito triste. Você está comigo? Agora, dentro desse universo, é claro, irmãos, que o primeiro passo é o novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver. Pastor, tem gente na igreja que não nasceu de novo? Tem, irmãos. Eu estou falando na igreja, mas no geral. Existe gente na igreja que não nasceu de novo? Mas, pastor, a pessoa é convertida a quê? Não sei, a qualquer coisa. Existem pessoas que no primeiro momento realmente nasceu de novo e está perdendo? Existe. O reino de Deus é tomado à força. Essa palavra aqui não é uma palavra de condenação para matar você, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, ó, é chamar você para perto, para relembrar você que é bom fazer o bem. Quem você é. O Espírito gerou você para fazer o mal, para andar em boas obras. Pastor, eu sou falho. Irmão, todos nós somos falhos. Todos nós temos dificuldades. Mas o maior que habita dentro de nós. Ele vai sinalizar no nosso espírito, opa. Aí você fala, paz, dei mole. Aí você pegou aqui o caminho aqui, você, puxa vida, que besteira. O que você faz? O problema é aqui, ó. É esse ponto. Aí você, caramba. Volta ou continua fazendo besteira? Aí você, puxa, volta. Amém, irmãos? Eu vou falar como Paulo aqui. Olha só que interessante. Eu acho que é Paulo. Ele diz assim, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixarei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É por isso que eu falo as palavras de minhas mãos. Eu uso as palavras aqui de Paulo. Não vou poupar isso. Não vou poupar você de ouvir coisas que você precisa ouvir nesse lugar. Amém, irmãos? Aleluia! Em Tito capítulo 2, versículo 17, olha só que interessante. Tito capítulo 2, versículo 17, revista atualizada, acredito. Diz assim, ó, portanto, a fé é assim. A fé é assim. Se não vier acompanhada de ações... deixa eu dar uma pausa aqui, vou falar um pouquinho sobre esse versículo que eu vou ler agora. Eu creio que essa versão aqui é linguagem de hoje. O pessoal da mídia me ajuda aí, tá? Confere para mim se eu estou certo nas minhas colocações. O apóstolo Tiago aqui ele faz um trocadilho. Tiago. É Tiago capítulo 2, eu falei Tito, né? Está errado, é Tiago capítulo 2, versículo 17, desculpa. Tiago capítulo 2, versículo 17, tá? O apóstolo Tiago, ele faz um trocadilho aqui, entre aquele que faz as obras, aquele que tem fé e obras, ou vice-versa, porque no universo aqui a gente vai perceber que as duas coisas são importantes.
E aí, não significa que Tiago ele está contrariando alguns desígnios do Senhor que nós lemos, que às vezes a gente cita apenas uma parte, e esquece que tem mais alguma coisa, um contexto, e mais alguma coisa que acompanha esse processo. Mas ele fala algo aqui, irmãos, que é muito pertinente à nossa vida hoje, e que, de fato, comprova. Esse é o nosso estilo de vida. Olha só que interessante. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ah, eu sou da fé. Somos da fé, sim ou não, pessoal? Tem medo de falar não. Você é da fé? Obras. Se cremos, obras. Se cremos, atitude. Se cremos, posição. Aleluia. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é morta. Aí, versículo 18, ele continua. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É forte ou não é, Brasil? As obras não salvam ninguém, mas ela acompanha a fé. E se eu negligenciar, pode dar ruim. O apóstolo não está pirado aqui. Ele não caducou, não. É verdade. Porque, às vezes, na simplificação de uma verdade, eu não posso ignorar coisas que acompanham o processo. E a gente precisa ser claro, e é importante a gente falar isso, irmãos, e estender, porque há espertos de plantão, onde já pensam assim, e o perigo de isolar algumas coisas. Eu já sou salvo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade? Quantos estão em Cristo Jesus? Eu sou perdoado. Jesus me perdoou. E aí, relaxa. E aí, pelo fato de ser perdoado, os pecados que você cometeu, o que cometeu hoje, o que vai cometer, enfia o pé na jaca. E quando a gente vem com uma palavra como essa, misericórdia, está me lançando condenação, está amarrado em nome de Jesus, palavra de maldição, misericórdia. Não, querido. Apóstolo Tiago aqui, duro, mas é a verdade. Então, mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas obras, das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Não é somente crer. Eu creio em Deus. E ele faz essa comparação aqui. Legal. Ótimo que você crê em Deus. Agora ele fala assim, até os demônios também creem, talvez esteja até mais à frente que você, e tremem. Você não treme. Talvez crê, mas não treme. O demônio crê e treme. Aleluia. Versículo 20. Seu tolo. Não foi o que eu escrevi, não. Está aqui, tá, irmão? Não é a Bíblia. É o perfil do pastor, né? Mas está certíssimo. Seu tolo.
Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Se você continuar lendo, ele fala de Abraão, apresentou seu filho. A prostituta, que creu e teve uma ação correspondente. Então, irmãos, presta atenção, nós somos igreja. Pare de ficar naquele ambiente de crer, não tem ação, não tem postura. Tem crente flertando com o diabo, com o pecado. E acha no final de tudo, não, pastor, vou para o céu, sou crente. E quando você vê as ações, e as ações acompanham a fé, e não é para você julgar, e eu como pastor vejo as ações e puxo para perto, e falo assim, meu irmão, tu não é crente não. Que isso, pastor? Que isso, pastor? É fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos. Mas entenda que existem desígnios que eu não posso ignorar. Volto a dizer aqui, meu irmão. Não desprezamos aqueles que se esforçam, os novos. Você sabe exatamente o que eu estou falando aqui. E há níveis onde podemos chegar que não é para ser mais assim. Onde tudo já foi feito. Eu louvo a Deus pela oportunidade de você poder estar sentado, ouvindo essas verdades, e não é para entrar e sair aqui. É para você se cuidar.